Fala pessoal, beleza? Então estamos aqui nessa última aula desse primeiro módulo. Quem está falando aqui é Bernardo, sou eu. E agora a gente vai finalmente construir um crawler simples, utilizando algumas das libs Python que a gente viu na última aula para atingir esse objetivo. Então, bem, como é que a gente vai estruturar essa aula hoje? A gente primeiro vai definir os dados que a gente quer extrair, vai ter um pequeno planejamento do código, o que a gente vai ter de entrada, o que a gente vai ter de saída e tal. E depois a gente vai partir para a implementação. Eu separei os quatro passos, né, para a gente criar o crawler. E aí separei em quatro funçõezinhas bem definidas e tal, e uma função final que orquestra a execução de cada uma delas. E depois a gente vai ver o resultado do que a gente teve. Então, beleza. Bem, qual os nossos dados? Quais os dados que a gente quer extrair? Bem, a gente quer todas as postagens com o título e o link do meu blog. Faltou um parênteses aqui, que só as que estão na home. A gente não vai trabalhar nas outras páginas, só as que estão na home. Bem, essa é o nosso objetivo. Como é que a gente vai alcançar esse objetivo? A gente vai usar, para fazer a requisição, a librequests, para fazer o parsing, o beautiful soup, e como serialização, o JSON. Bem, para a entrada a gente precisa definir o que a gente precisa extrair, né? A gente já, ou melhor, como, né? Porque a gente já sabe o que a gente precisa extrair. A gente precisa extrair o título e o link o título do post e o link daquele post. Agora, como é que a gente extrai esse dado? Bem, se vocês acessarem no blog, ou qualquer outro lugar na internet, se você não aqui é um print screen do Chrome. Se você apertar com o botão direito do mouse ou do touchpad em qualquer elemento da página HTML, vocês vão ver que tem lá uma opção chamada Inspect this element, ou inspecionar este elemento. Isso no Chrome já é por default. No Firefox você precisa de um plugin chamado Firebug para ter isso, para ter essa opção. Quem aqui só usa Firefox, eu aconselho muito que utilize esse plugin, porque ajuda muito para construir os crawlers. Porque a gente precisa identificar o HTML, inspecionar o HTML e entender como a gente consegue essa informação. Então, beleza. O que a gente tem aqui? Quando a gente clica e tenta inspecionar o título do post, a gente vê que tem uma estrutura, o HTML está dentro do body, tem a div container, aí tem uma div wrapper, que tem uma div content, que tem uma div post, que aí sim tem uma div H1, tem um H1, que é o post title, que é composto por um A, que é um link, que tem o href, que é, que é uma das informações que a gente precisa, e o texto desse link é o título do post, que é a outra informação que a gente precisa. Então, tudo que a gente precisa está sempre sobre esses elementos de link, sobre a classe post title. Então, a gente já consegue entender melhor onde a gente precisa chegar para extrair esses dados. Bem, e para a saída, a gente vai gerar um arquivo JSON, em que cada entrada desse JSON vai ser uma lista, né? Em que cada entrada dessa lista é um objeto composto pelas chaves link e title. Link é o link do post, title é o título do post, obviamente. Bem, então vamos lá. A implementação, esse código já está na internet, já está lá no repositório, quem quiser ver, quiser acompanhar por lá, porque tem highlight, syntax highlight ou qualquer coisa. A gente tem, a URL é essa, github.com/berinhard, /curso-crawler, /blob, /master, /aula, _01, /crawler.py. Então, se quiserem olhar lá ou olharem depois, fiquem à vontade, está lá para vocês consultarem. Então, como a gente definiu, o primeiro passo é como é que a gente recupera os links, né? Bem, para isso, eu criei um método chamado getPostLink, que é simplesmente responsável por achar aqueles elementos que a gente precisa. Então, o que a gente define? Eu defino uma variável startURL, que é uma variável global para o script, né? A gente instancia a gente recupera o HTML, instancia um objeto sup com esse HTML, e a gente chama um método findAll, e que esse método ele aceita, além da tag que a gente informou, ele aceita kwargs, ou seja, outros argumentos nomeados que reflitam atributos daquela tag. Então, se a gente voltar lá, a gente vai perceber
que o A, se você olhar aqui, esse A tem entre todos os atributos deles, um atributo rel, que é o do valor bookmark. Então a gente pode filtrar esse tipo, filtrar esse tipo de informação através desse rel. Por que a gente faz isso? Porque se a gente colocasse simplesmente find all A, ele vai retornar todos os links da página, todos. E a gente não quer todos os links, a gente só quer os links do título, que são, por coincidência, os únicos que possuem esse valor bookmark ao atributo rel. Então esse método retorna para a gente uma lista com todos os objetos que representam aquele link para nós. Então o segundo passo é, dado esses objetos, como é que a gente extrai esses dados, né? Então é um outro método que recebe um link, um post link tag, que é uma tag dessas que a gente... o nome do método é extract data from link. Esse método recebe como parâmetro um post link tag, que é um dos objetos contidos naquela lista. E esse método simplesmente estrutura o dicionário que representa aquele post. Que aí, no caso, a gente acessa o atributo attrs, que é um dicionário, pegando pela chave href, e isso nos retorna um link. E o título do post a gente recupera pelo post link tag.getText, que é o método para retornar o conteúdo daquela tag. Então a gente já sabe como extrair os dados. E aí a gente tem que gerar, dado que a gente já extraiu os dados e armazenou eles numa lista, a gente tem que gerar o arquivo de saída. Então o que a gente faz aqui? É o método chamado createOutputFile, que recebe a data, já a lista de objetos de dicionários que representam todos os posts. Eu determino o file path para a gente ter sempre... e aqui eu faço eu monto o caminho absoluto desse arquivo para a gente sempre... Para o arquivo de saída não depender do diretório que a gente está executando o código, ele está sempre no mesmo diretório que o script. Eu abro esse arquivo usando um Context Manager, o Open como Context Manager, né? Instanciando ele no objeto FP. Eu chamo o método JSON data, eu chamo o método dumps do JSON e armazeno ele na variável data, ou seja, a JSON data agora tem toda a string, tem a representação em string de todos os nossos resultados, e depois eu chamo o método write do objeto FP, né? Passando a data para escrever os dados nesse arquivo. A gente não precisa fechar o arquivo aqui porque eu estou usando o Open como Context Manager, então ele já faz o close do arquivo para nós embaixo do pano. E aí a execução total desse script seria no main, né? Se for a execução, né? If name igual a main, a gente chama um método para recuperar os links do post, instanciando eles numa lista chamada posts, instancia uma lista chamada data como vazio. Aí a gente itera sobre essa lista de post, pegando para cada post, a gente extrai os dados daquele link na variável postData, e a gente adiciona esses dados, esse dicionário retornado na lista data. E aí no final a gente simplesmente cria o arquivo de saída com essa variável data, que é a lista de todos os dicionários representando cada post da home do site. Bem, então quando a gente executa esse arquivo, a gente vai executar, não vai ter nenhuma saída, porque a gente não mandou imprimir nada na tela nem nada, mas o arquivo de saída, o out.json, já vai ter criado. Quando a gente dá um cat nesse arquivo, a gente vê que ele tem uma lista, né, óbvio, em objetos JSON, né, ele tem uma lista que tem objetos representados pelo link, pelo title, exatamente como a gente escolheu. Esses valores estranhos são valores de encode, porque não sofreu nenhum tipo de encode para ser escrito no arquivo, então escreve-se da maneira que o Python trabalha, normal, assim, sem representar as strings como Unicode. E é isso. Então a gente vê que tem todos, no caso a gente são 5 posts.
a gente vê que tem todos os posts aí da maneira que a gente esperava que fossem extraídos e gerando o comportamento que a gente esperava que fosse, que era gerar esse arquivo de saída. Então, galera, essa aula foi o intuito de apresentar para vocês a maneira bem simples de fazer um crawler bem simples em Python. Eu vou deixar um exercício que a ideia é que vocês também construam um crawler desse nível de complexidade mesmo, e para a gente entender as dificuldades, para vocês ganharem familiaridade com Firebug, com Spect Element e tal, com a ideia dessa programação por processo, né? por passo a passo, para a gente depois começar a trabalhar no ScraPy, entendendo melhor do problema, né? Na próxima aula eu já vou começar a apresentar o ScraPy e o objetivo é usar o ScraPy como refatoração para a gente reescrever esse código usando o framework e ver que ele facilita muita coisa para a gente. E é isso aí, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem lá no fórum que a gente responde assim que puder. Valeu, abraço.